Meus queridos, muito boa noite. Bora começar nossa aula de número 26, tá? Eu quero que vocês peguem o material de vocês e nós vamos trabalhar hoje nessa primeira parte um conteúdo conhecido na química como solução tampão, tá? Qual que é a página aí, Salibetes? 146. Vão aí na página 146 para a gente poder trabalhar. Tudo bem? Todo mundo abre a apostila. E, gente, esse tema aqui não é tanta novidade, porque semana passada a gente já introduziu um pouquinho desse tema, né? Quero ver se vocês andam com boa memória. Gente, alguém lembra que era uma solução tampão? É aquela que resistia à mudança de pH. Exatamente. Então, solução tampão é exatamente isso. É uma solução que resiste à mudança de pH. Mesmo quando você adiciona no tampão pequenas doses de ácidos ou bases fortes. Gente, isso nós chamamos de solução tampão. Bom, só para você poder entender, né? Olha para cá, gente. Para um pouquinho e presta atenção. Vamos supor, olha para mim, que isso aqui fosse um tampão. Isso daqui fosse uma solução tamponada. Tudo bem? Cara, qual seria a consequência disso? Ela resistiria a mudança de pH. Se eu pingasse aqui dentro algumas gotas de HCl, que é um ácido forte, o pH só abaixaria um pouquinho. Se eu acrescentasse aqui no sistema algumas gotas de NaOH, cara, o pH só aumentaria um pouquinho. Você está entendendo que o pH do tampão varia, né? Mas ele varia só um pouquinho, ele não varia um montão, né? Essa aqui é a definição de um sistema tampão. Agora, galera, presta atenção, ó. Aqui na aula de hoje você vai ter que conhecer aonde que esses caras estão presentes. E, gente, os tampões são muito presentes na nossa vida, né? Se eu perguntasse pra você qual é a principal solução tampão que todo mundo tem que conhecer, alguém sabe me dizer qual que é a principal? Eu vou falar para vocês agora e vocês vão gravar. O sangue é a principal solução tampão que você tem que conhecer. O sangue é o principal tampão da nossa vida, né? Agora, gente, além do sangue, nós temos outras coisas que são tampões. A saliva é tamponada, né? Gente, refrigerante é tamponado. Água do mar é tamponada, tudo bem? Outra coisa, gente, quando você pensa em medicamentos, você pode olhar, alguns medicamentos estão escritos assim, ó, tamponado, medicamento tamponado. O que isso significa na prática? Que ele não modifica, ele não é tão afetado, né, por acidez ou por basicidade, ele resiste à mudança de pH. Tá claro para vocês? Agora, gente, de tudo isso, o que eu disse para vocês? Qual é o exemplo mais importante de todos? O sangue, não é? Então vamos falar um pouquinho dele. Por favor, Saleizar, vira um pouquinho pra cá, tá? Gente, eu quero falar do sangue porque o sangue é muito importante que você entenda, né, o porquê que ele tem que ser tamponado, né? É importante demais você saber o motivo do sangue ser um sistema tampão. Galera, a questão é a seguinte, olha pra cá. Não sei se você sabia, mas o sangue, né, ele tem que ficar numa faixa de pH muito estreita, tá? Para que o nosso sangue seja considerado normal. Só pra você ter uma noção, né? Finja que isso daqui é uma faixa de pH. Gente, pro pH do sangue tá normal, ele tem que estar numa faixa aqui entre 7,35 e 7,45. Gente, essa faixa é uma faixa realmente muito estreita. Você não tem noção do quão estreita é essa faixa, né? Qualquer coisinha que a gente fizesse já faria o pH subir muito ou descer muito. Isso só não acontece por qual motivo, gente? Porque o tampão, né, formado aqui dentro não permite que isso daqui aconteça. Então o sangue é um sistema tampão, é um sistema tamponado. Tá claro pra vocês? E aí você deve estar pensando assim, tá, Rui, mas e aí, se variar demais o pH do sangue, né? Cara, se variar, podem acontecer dois quadros pra gente. Se o pH do sangue ficar abaixo desse valor mínimo, acontece um quadro metabólico que a gente chama do quê? De acidose. Agora, se a gente tem um quadro, né, de pH acima de 7,45, acontece um quadro que a gente chama do quê, pessoal? De alcalose. Sabe o que eu posso dizer para você? Tanto a acidose quanto a alcalose, quando elas são bem pequenininhas, quando elas são bem fraquinhas, né, elas causam sintomas leves, como, por exemplo, tontura, ou então cansaço, sono. Esses são sintomas leves, tanto de alcalose quanto de acidose. Agora, em níveis extremos, ambos podem levar o indivíduo à morte. Então é uma coisa muito séria mesmo, né? E eu volto a dizer pra você, cara, o sangue ele só tem que ficar nessa faixinha que tá por aqui, ok? Agora, gente, tudo que você faz variar o pH do sangue. É sério. Quer ver um exemplo? Quando a gente come. Gente, me diz uma coisa, quando você come demais, qual é a primeira coisa que acontece com você? Vamos lá. Cara, você fica com sono. Você não fica cansado com sono? Fica ou não fica? Por que dá sono quando a gente come muito? Tem a ver com isso daqui. Gente, quando você come demais, hormônios são secretados no seu organismo, né, para incentivar a produção de HCl, para poder digerir o alimento. Todo mundo concorda? E aí o que vai acontecer, gente? De onde você acha que seu organismo tira o H+ para produzir o HCl? Ele tira do sangue. Ele tira H+ do sangue. Se o sangue está perdendo H+, o sangue está perdendo acidez. Logo, isso vai dar um quadro
quadro do que, gente? De alcalose. Então o nosso sangue fica alcalino. Qual é a consequência? Você fica com aquele cansaço, justamente para você dormir, parar de comer, que é o principal motivo do sangue fazer aquilo, né? E você recuperar a acidez normal. Olha que bacana, né? Então é por isso que dá um quadro de alcalose. Só que aqui eu acabei de falar de alimentação. Agora, uma outra coisa que influencia muito é uma tal de respiração. Gente, a respiração que você tem, ela afeta o tempo todo a acidez do sangue. Olha que coisa louca. E eu vou falar pra vocês de uma coisa bem interessante. Cara, na parte de biologia, você aprende dois quadros clínicos muito famosos quando a gente pensa em respiração. Um desses quadros a gente chama do quê, pessoal? De hiperventilação. Você já deve ter ouvido falar disso daqui. E o outro nós chamamos do quê, pessoal? De hipoventilação. Já ouviram falar disso daqui? Hiper e hipoventilação? Cara, tem a ver com o quê? Bom, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa ventilação tem a ver com qual gás? Com gás oxigênio, não é? Agora vamos lembrar de uma coisa? O nosso sangue não tem apenas gás oxigênio circulando, ele também tem gás carbônico. E o interessante é o seguinte, você sabe que existe uma proteína dentro do nosso sangue que faz esse carreamento, que faz esse transporte, tanto do oxigênio, né, até as células, como o gás carbônico da célula para o meio extracelular. Qual é a proteína que faz isso, gente? A hemoglobina, não é? A hemoglobina se liga tanto ao oxigênio quanto ao CO2 para poder fazer o transporte. O interessante é o seguinte, galera, olha para cá, é uma competição que existe entre os dois. Se tem o oxigênio ligado à hemoglobina, o gás carbônico não pode se ligar. Se tem gás carbônico, o oxigênio não consegue se ligar. Então o que eu quero falar para vocês? Olha que interessante. O que é um quadro de hiperventilação? Hiper é quando existe uma alta concentração do que, gente? De oxigênio. Bom, eu chamo de P, que é a pressão parcial. Tudo bem? É a concentração desse cara. Quando a pressão de oxigênio é alta, é a mesma coisa que dizer que a pressão de gás carbônico no sangue vai ser o que, gente? Baixa. Porque ou eu carrego um ou eu carrego o outro. Tá claro ou não? Agora a mesma coisa eu posso pensar aqui embaixo. O que é um quadro de hipoventilação? Gente, um quadro de hipoventilação é quando tem pouco oxigênio. E se tem muito pouco oxigênio no sangue, vai ter excesso do que, gente? De gás carbônico no sangue. Isso está claro para todo mundo, sim ou não? Sim? Agora eu preciso contar uma coisa para vocês. Olha que legal. Gente, veja comigo. Você sabe que o gás oxigênio, ele nem tem caráter ácido e nem caráter básico. Concorda comigo? Agora, e o gás carbônico? O que você pode me dizer sobre ele? O gás carbônico é um óxido o quê? Ácido, não é? A gente aprende que o CO2, olha aqui, ó, CO2 é um óxido o quê, gente? Ácido. Em outras palavras, o que eu posso dizer para vocês a respeito disso daqui? Gente, olha que coisa louca. A presença do CO2 no sangue regula a acidez que o sangue está. Então, olha que interessante. Num quadro de hiperventilação, tem pouco gás carbônico, não é? Então, se tem pouco ácido, o sangue fica como, gente? Mais alcalino. Isso leva a um quadro do que, gente? De alcalose. É muito comum durante atividades físicas muito intensas que a pessoa precisa de ter uma hiperventilação, né? Você precisa de muito oxigênio para as células. Cara, a pessoa leva um quadro de alcalose. Tanto que depois de um exercício muito intenso dá moleza, não dá? Alcalose. É uma alcalose causada por isso daqui. Agora, gente, e o outro quadro contrário, né? Vamos pensar na hipoventilação. Imagina uma pessoa tendo uma crise de pânico. Vocês já viram alguém tendo uma crise de pânico? Cara, eu vou falar, é uma sensação meio assustadora até, tá? Às vezes a pessoa tá aqui, ela começa a ter uma crise dessa. Aí você começa a perceber pela respiração, que a respiração da pessoa fica assim, ó. Ela vai puxando assim e o ar não vem, parece. Ela começa a ficar assim, desesperada. Ela puxa e não vai. Cara, se ela tá puxando desse jeito e não está conseguindo inalar o oxigênio, né, vai ter baixa pressão de oxigênio. Isso começa a acumular o que no sangue, gente? Gás carbônico. Consequência qual que é, gente? Isso vai levar um sangue mais ácido que o normal. Leva um quadro do que, gente? De acidose sanguínea. E qual que é a consequência primeira? A pessoa começa a ficar com tontura até ela, pum, desmaiar. Por que a pessoa desmaia? É o jeito do organismo apagar a pessoa e falar, ó, volta a respirar normal. Porque enquanto ela estiver acordada, ela vai continuar na crise de pânico. E aí na hora que ela apaga, volta a funcionar tudo normalmente. Então nosso organismo é maravilhoso, né? Ele entende todas essas situações. Agora, gente, só o fato de nós termos essa alcalose e essa acidose, se o sangue não fosse um sistema tampão, só de respirar errado a gente já morreria. Só de respirar errado, né? Então, como eu te disse, a alimentação mataria a gente, né? A respiração mataria a gente, tá? Descarga
descargas de hormônios, descargas de emoções, também alteram o pH. Gente, qualquer coisa afetaria o pH a ponto da gente morrer. Isso não acontece somente por um motivo, que o sangue é um sistema tampão. Então acho que eu gastei um tampão para falar disso para vocês, né? Gente, pelo amor de Deus, grava que o sangue é o principal tampão que existe. Mas tem outros, de novo, água do mar, refrigerantes, medicamentos tamponados, saliva, tudo isso são exemplos de tampões, né? E agora o que a gente vai fazer? Já que você entendeu essa parte inicial daqui, tá? Eu já vou dar uma sugestão para você. Na complementação do seu material, eu coloquei um negócio falando só de acidose e alcalose. Quem vai para a área de medicina, tá? É super legal de ler. Para quem vai para outras áreas, é super legal de ler também, que é curiosidade para você. O que menos tem é química, tá? Mas tem muito mais coisas de biologia que eu acho bacana de você explorar. Agora, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu vou dividir a minha aula de agora em 3 grandes blocos, né? Para a gente poder entender o tampão, eu vou fazer o seguinte. Primeiro bloco, qual que vai ser? Eu vou te explicar o que tem que ter para um sistema ser um tampão. Tudo bem? A constituição. Depois a gente vai falar do funcionamento do tampão, que é a parte mais dificinha que tem. E o terceiro e último bloco eu vou falar do que, pessoal? Do cálculo de pH. A gente vai aprender a calcular o pH de um tampão. Tá claro? Vamos lá? Então bora começar, gente. Acompanha aqui comigo. Vamos lá? Meus lindos, para começo de conversa eu quero falar para vocês, né? O que tem que ter para existir um tampão? Gente, olha para cá fazendo um favor. Existem 2 tipos de tampão. Tampão ácido e tampão básico. Tudo bem ou não? Vamos começar pelo tampão ácido. Gente, olha a definição, é muito fácil. Você tem que ter junto no mesmo sistema um ácido fraco junto de um sal derivado desse ácido. Como assim, professor? Vou te dar um exemplo, quer ver? Gente, imagina esse tampão aqui, ó. Dá uma olhada. Todo mundo olha pra cá fazendo um favor. Gente, eu tenho aqui, ó, ácido carbônico e bicarbonato de sódio. Gente, imagina o seguinte, ó, pra você poder entender, tá? Eu vou pegar um copinho, olha pra cá. Eu vou pegar um copinho, vou pôr água. Tudo bem ou não? Aqui dentro, o que a gente vai jogar? Eu vou jogar ácido carbônico, H2CO3, que é um ácido fraco, e eu vou colocar junto o que, pessoal? Bicarbonato de sódio. Pronto, eu acabei de preparar um tampão. Sabe por quê? Presta atenção. Eu tenho aqui um ácido fraco, grava a primeira informação de hoje. Só quem é fraco forma tampão. Forte não forma tampão. Tá claro para vocês? Então eu coloquei aqui um ácido fraco. E, gente, você concorda que bicarbonato de sódio é um sal derivado desse ácido? É ou não é? Então, se a gente tem junto o ácido fraco e um sal derivado dele, a gente tem um tampão. Pronto. Por enquanto, olha para mim. Eu tenho certeza que você não sabe por que é tampão e não me importa nesse momento. Você não entende o funcionamento dele. Você não sabe calcular o pH. Você apenas está aprendendo a identificar quem é tampão e quem não é. Tudo bem? Ok? Agora, eu tenho uma coisa para te dizer. Gente, nesse caso eu usei bicarbonato de sódio, né? Se eu tivesse colocado bicarbonato de potássio, ele continuaria sendo tampão. Se eu colocasse bicarbonato de amônio, continuaria sendo tampão. Se eu colocasse bicarbonato de outros elementos, continuaria sendo tampão. Porque para mim o que importa? A parte que veio do ácido, exatamente. O que importa para mim é o seguinte, é o fato de ter o ácido fraco e esse íon aqui que a gente chama de bicarbonato. Então agora eu vou te dar o plus da matéria. Agora eu vou te dar a definição um pouco melhor. Tudo bem? Qual que é a definição melhor que a gente tem? Na verdade, o tampão é a mistura em um mesmo lugar de um ácido fraco e o seu par conjugado, a sua base conjugada. Professor, como assim base conjugada? Criatura, olha para mim. Pega o ácido e tira um próton, tira um H dele. Tudo bem? Qual que é a fórmula dele mesmo? H2CO3. Tira um H+ dessa fórmula. Tira um hidrogênio, o que sobra? HCO3-. Então, na verdade, o tampão é esse par. Ácido carbônico e o HCO3-. Aqui tem um menos aqui em cima. Tudo bem? O tampão é esse par. O ácido fraco junto do quê, gente? Da sua base conjugada. Tá claro? O tampão é isso. Para mim não importa quem tá junto desse íon. Se é sódio, potássio, amônio, não interessa. O importante é ter o par conjugado no mesmo lugar. Tudo bem? Então, ó, primeira coisa que você aprendeu, quem é forte forma tampão? Não, só quem é fraco, né? Tampão ácido é ácido fraco e o sal derivado dele. Tudo bem? Ou de uma forma melhorada, o ácido fraco com o seu par conjugado, com a sua base conjugada. Posso pedir uma coisa para vocês? Gente, essa apresentação, na hora que terminar a primeira parte da aula, eu vou mandar para vocês. Tudo que está aqui você vai poder copiar e completar no material. Só que agora eu preciso da sua atenção e meio rapidinho. Pode ser? Vamos lá, ó. Eu vou agora falar do segundo tipo de tampão, que é o tampão básico. Gente, é basicamente a mesma coisa do outro. Não é verdade? É basicamente a mesma coisa do outro. Ó, vamos lá. Como que era o tampão ácido mesmo? Ácido fraco junto de um sal derivado dele. E agora, gente? Uma base fraca e um sal derivado dela. Acabou. Quer ver um exemplo mais clássico aqui, ó? Gente, tampão amônia, cloreto de amônio. Bonitinhos, eu vou fazer o seguinte, olha pra cá. Eu vou pegar água e eu vou borbulhar dentro da água amônia
tudo bem? E vou colocar junto um sal, que é o cloreto de amônio. Cara, eu acabei de preparar um tampão. Sabe por quê? A amônia é uma base forte ou fraca? Fraca, não é? E esse cara aqui, você concorda que é um sal derivado dela? É ou não é? Um sal derivado dela? Portanto, se eu tenho os dois juntos no sistema, eu acabo de montar um tampão. Acabou. Agora, posso te falar uma coisa? De novo, gente, ó, pra mim não interessa se é cloreto de amônio, se é brometo de amônio, se é nitrato de amônio. O importante é ter quem, gente? O amônio. E aí que a gente entra na definição melhorada. O que é o tampão, na verdade? É a união de uma base fraca com o seu par conjugado, com o seu ácido conjugado. Gente, vamos ver se você estava atento? Olha pra mim. Como é que eu achava a base conjugada mesmo? Tira um próton, né? Agora, como que eu acho o ácido conjugado? Adicionando um H+. O que dá a soma de NH3 com H+? NH4+. Então, na verdade, esse é o par conjugado. Aqui está a minha base fraca, aqui está o meu ácido conjugado. Nesse momento, você tem uma missão, jovem padawan. Qual é a sua missão nesse momento? Você de casa também, né? Fazer o exercício do seu material. Eu coloquei 4 exemplos aí e eu quero saber quais são tampões. Bom trabalho. Bom trabalho. Um minuto! Bora lá, gente. Bem, amigos. Adiciona um próton, isso. A base conjugada você tira. Tá bom. Obrigado. Bora lá, gente. Quero saber quem é que não é tampão. Me ajuda? Eu quero saber o seguinte, gente. Letra A. HCl junto de NaCl. É ou não é tampão? Não. Por quê? Porque esse cara é forte. Quem é forte forma tampão, gente? Não. Então esse primeiro não é tampão. Tá claro pra todo mundo, sim ou não? De boa? Agora vamos pro segundo, né? Gente, H3PO4, ácido fosfórico, junto de dihidrogeno fosfato de potássio. Vamos lá? Primeira coisa, gente, esse cara aqui é um ácido, né? Ele é forte. Não, ele é moderado, mas na química da parte que a gente está estudando eu chamo do quê? De fraco. Tudo bem? Pode formar tampão, sim ou não? Claro que pode. Agora eu quero saber, esse cara que está aqui, é ou não é um sal derivado dele, gente? É, claro que é. É o KH2PO4, ele é um sal. Portanto, isso daqui é ou não é tampão? Claro que é. Esse daqui é verdadeiro. Agora, vira um pouquinho a câmera para cá, essa laser. Por quê? Eu preciso falar uma coisa para vocês. E essa daqui, eu tenho certeza que você não sabia. Quer ver? Presta atenção, ó. Gente, de novo eu vou pegar o H3PO4. Olha para cá, ó. H3PO4. Tudo bem? Agora eu vou colocar junto de uma outra coisa. Eu vou colocar junto de K3PO4. Mais uma vez, gente, me diz uma coisa. Ó, esse ácido aqui é um ácido o quê? Fraco, não é? É um ácido fraco, não é? E esse cara que tá aqui, é ou não é um sal derivado dele? Gente, olha aqui, ó, PO4, não é? É ou não é um sal derivado dele? É um sal derivado desse cara, não é? Agora a pergunta é a seguinte, esse cara é tampão? Infelizmente não. Esse cara aqui, ó, não é um tampão. Por quê? Se é um ácido fraco e um sal derivado dele, por que não é tampão? Quando a gente pensa na definição melhorada, você entende o motivo. Lembra que, na verdade, o que eu tinha que ter era o par conjugado? Par conjugado? Par conjugado, a diferença só pode ser o quê, gente? Um H, um próton. Então, por exemplo, ó, tira um hidrogênio dessa fórmula, fazendo um favor. Tira um H daqui, o que sobra? H2PO4-, não é? Então, o meu sal tem que ter o que na fórmula? H2PO4, não importa se é Na, se é K, quem quiser que seja. O importante é que tenha H2PO4. Por isso que esse exemplo aqui é tampão, tudo bem? Porque, ó, é o par conjugado, é um hidrogênio a menos. Agora, se você variar mais de um hidrogênio, ele passa a não ser mais um tampão. Estranho, não é? Mas tem que ficar atento com isso. Belezinha? Salaser, vamos lá. Letra C. Gente, olha pra cá. Essa substância aqui é uma amina, uma base orgânica, tá? Isso daqui é uma base orgânica. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tudo na química orgânica é forte ou fraco?
Então isso daqui é uma base fraca. Quem é fraco forma tampão, sim ou não? Sim. Agora, para ser tampão, esse cara aqui tem que ser o par conjugado dela, né? A pergunta é, esse cara é o par conjugado dessa base? Claro que não, tem nada a ver com ela, concorda comigo? Não tem absolutamente nada a ver. Bom, quem que seria o par conjugado então? A gente já sabe que não é tampão, tudo bem? Já sei que não é. Agora, quem que seria o par conjugado? Vamos fazer o seguinte? Cara, para achar o ácido conjugado, acrescenta um próton. Só que eu vou acrescentar em qual átomo, gente? No nitrogênio, né? Porque o nitrogênio tem um par de elétrons livres. Então, o par conjugado seria CH3, né? NH3 com uma carguinha positiva. Isso seria o par conjugado. Rui, mas e se tivesse aqui, quem que vai neutralizar essa carga? Sei lá, um ânion qualquer. Pode ser cloreto, brometo, iodeto, o que você quisesse. Esse sim seria o par conjugado dela. Vocês estão entendendo? Teria que acrescentar um próton. Fechou? Esse cara aqui é opcional, tá, gente? O cloro poderia ser trocado por qualquer outro ânion. Tudo bem? Ok. Agora eu quero saber desse último que tá aqui. Gente, eu pego um copo com água, olha pra mim, pego um copo com água, põe um pouco de bicarbonato de sódio e põe um pouco de carbonato de potássio. Gente, eu pus 2 sais dentro do sistema, não é? A pergunta é ou não é tampão? Eu misturei 2 sais. Isso aqui é ou não é tampão? Sim? Por que, Bruna Raul Seixas? Do contra ela, todo mundo falando que não, ela falando que é tampão? Gente, eu tenho uma notícia para te dar. Isso daqui é um tampão, sim. Isso aqui é um tampão. E não é tão difícil de você entender o motivo, quer ver? Vamos lá. O que me importa é o seguinte, pessoal, é o par conjugado. Vocês concordam comigo? Quando eu puser esse primeiro sal na água, ele vai dissociar. Vai liberar Na+ e bicarbonato. O que ele libera para mim de importante? Bicarbonato. Esse outro é o K2CO3. Quando eu puser na água, vai liberar 2K+, e o que, gente? O carbonato, que é o CO3-2-. A pergunta é a seguinte, esses caras aqui são ou não são um par conjugado? São. E aí tem mais um outro detalhe. Você concorda que isso daqui veio lá do ácido carbônico, que já era um ácido fraco? Se o ácido carbônico é fraco, esse daqui é mais fraco ainda. Portanto, nós temos sim no mesmo lugar um par conjugado ácido-base. Logo, esse sistema é tampão. Tudo bem? É tampão sim, por mais estranho que pareça, tá? Agora, gente, posso ser bem sincero do fundo do coração, pensando no seu vestibular, né? É claro que é muito raro alguém colocar um exemplo desse, né? É muito difícil colocar igual a esse. O que vem no vestibular geralmente de tampão? Ácido carbônico, bicarbonato de sódio. Outro, ácido acético, acetato de sódio. E outro, amônia, cloreto de amônio. São os 3 tampões que vão aparecer para vocês. Tudo bem? O resto você não se preocupa tanto. Fechou? Gente, até aqui alguma dúvida? Entendemos bem isso daqui? Então agora eu vou pedir total atenção de vocês, tá? Gente, eu mudei até a ordem que está na sua apostila para você nem conseguir copiar nesse momento. Eu não quero que você copie, eu só quero que você preste atenção. Porque eu cheguei no momento mais complicadinho da minha aula, que é te explicar o quê, gente? Por que o tampão funciona? Tipo assim, como que o tampão, ele resiste à mudança de pH, mesmo quando eu coloco ácidos ou bases no sistema, né? Eu preciso mostrar isso para vocês. Então, galera, por favor, não copie, só preste atenção. Tá? Já vou começar assim, gente. Sabe qual que é o segredo do sucesso do tampão? É muito simples. O que a gente tem dentro do tampão? Me conta. Um ácido fraco junto do quê? Do par conjugado, ou seja, da base conjugada. Eu tenho um ácido e tenho uma base. Ou então eu tenho uma base fraca junto do quê? Do ácido conjugado. Tipo assim, nós temos sempre um ácido e o quê, gente? Uma base. Então, por que o tampão resiste à mudança de pH? É muito simples. Se eu acrescento um ácido no sistema, quem você acha que vai consumir esse ácido? A base, pronto, e o pH quase não muda. Se eu for lá e colocar uma base no sistema, quem que você acha que vai consumir? O ácido, e ele não deixa o pH variar tanto assim. A lógica é essa. E agora eu vou te mostrar, de uma forma simplificada, o funcionamento do tampão. Gente, eu vou te explicar o funcionamento desse tampão, que é o principal tampão do nosso sangue, de 2 formas distintas. A primeira é a facinha, que todo mundo tem que entender. A segunda vai ser um pouco mais complexa, né? Mas seria muito legal se você entendesse também. Fechou? Então vamos começar pela forma facinha. Gente, tampão ácido carbônico, bicarbonato de sódio. O que esse cara é? Ácido ou base? Ácido, né? Então aqui a gente tem o ácido fraco. Todo mundo concorda? E aqui nós temos o sal derivado dele, que na verdade ele tem o que me interessa, gente? A base conjugada, que é o HCO3-. Então o que eu posso dizer para você? Ó, esse cara aqui é o meu ácido, não é? Agora, o sal, na verdade, representa o que para nós, gente? A base. Todo mundo concorda? Ele representa a base conjugada. É ou não é? Então agora eu quero te fazer uma pergunta. Eu vou chegar lá e eu vou pingar HCl no meu tampão. Gente, HCl é ácido ou base? É ácido, não é? Então quem você acha que vai reagir para consumir esse cara?
A base, não é? Quem é que está representando a base, gente? O sal. Então, o bicarbonato de sódio, que está representando a base, reage com ácido. O que ele vai produzir nessa reação? Gente, NaCl mais H2CO3. Pronto, ele conseguiu resolver nosso problema. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. O pH do tampão é constante ou ele quase não varia? Ele quase não varia. E agora eu vou te explicar por quê. Gente, você percebe que esse cara é um ácido, né? Mas o produto final gerado também é o quê, gente? Um ácido. Só que quem modifica mais o pH do sistema? HCl ou H2CO3? HCl, por quê? Porque ele é forte. E esse cara aqui vai desaparecer do sistema. Quem vai ficar é alguém que quase não modifica o pH. Ao invés de diminuir um monte, só vai diminuir o quê, gente? Um pouquinho. Bacana, né? Agora eu vou te mostrar a outra. Eu vou colocar uma base. Gente, se eu coloco uma base no sistema, quem é que vai ser consumido agora? O ácido. Então o H2CO3 vai reagir com essa base. O que ele vai produzir para nós? Dá uma olhada. Bicarbonato de sódio mais água. Gente, deixa eu te contar. Ó, isso aqui é uma base, não é? Isso aqui é um sal de caráter básico. A gente viu na última aula. Ambos alcalinizam o meio, não é? Agora, quem que modificaria mais o pH? O NaOH ou o bicarbonato de sódio? NaOH, por quê? Porque ele é mais forte, só que como ele vai desaparecer, esse cara aqui só vai modificar um pouquinho o pH. Gente, de uma forma simplificada, essa é a ideia do tampão. Tudo bem? Agora eu vou te mostrar a maneira mais complexa, que é usando equilíbrios e o princípio de Le Chatelier. Tudo bem? Cara, no seu primeiro semestre de bioquímica, quando você estiver fazendo a faculdade de medicina, você vai ouvir falar bastante disso que eu vou te mostrar, né? Só não vai ter a mesma didática lá, mas o seu professor vai comentar com você. Tudo bem? Vamos entender o funcionamento do tampão usando equilíbrios químicos. Para isso, eu vou dividir em duas partes. A ionização do ácido e o que, gente? A dissociação do sal. Pode ser? Gente, olha para cá fazendo um favor. Vamos ionizar esse ácido? Vamos lá? H2CO3, só quero fazer a primeira ionização. Ele vai liberar H+, mais bicarbonato. Me responde uma coisa, esse ácido aqui é forte ou fraco? Fraco, não é? Isso quer dizer que ele gosta de virar íon ou prefere não virar? Prefere não virar. Isso quer dizer que o equilíbrio é mais voltado para onde, gente? Para a esquerda. Tá claro para todo mundo? Então, ó, eu quero te mostrar uma coisa aqui, tá? Gente, olha o que eu vou fazer, presta atenção. Eu vou imaginar um copinho, tudo bem? E esse copinho, o que nós vamos colocar aqui, gente? Água, tudo bem? Quando eu colocar o ácido carbônico, o que vai acontecer, gente? Exatamente essa primeira reação, não é? Agora eu quero te fazer uma pergunta olhando para esse equilíbrio. Gente, olhando para esse equilíbrio, me diz uma coisa. O ácido carbônico vai estar preferencialmente na forma não ionizada ou vai estar preferencialmente na forma de íon? Não ionizada. Por quê? Porque ele é fraco, ele não gosta de virar íon. Então, o que eu posso dizer para você? Esse cara, quando eu puser na água, ele praticamente vai continuar igual. A gente vai ter um estoque do quê, gente? De H2CO3. A palavra aqui é estoque. Tudo bem? Agora eu vou mostrar para vocês o outro. Gente, bicarbonato de sódio. Eu vou lá e vou acrescentar bicarbonato de sódio. Tudo bem? Gente, me conta uma coisa. Esse cara aqui é um ácido, uma base ou um sal? É um sal, né? E é solúvel em água. Isso significa que ele vai dissociar quanto, gente? 100%. Quando eu puser na água, ele dissocia 100%. Então agora tem uma pergunta para te fazer. Esse sal, ele vai ficar preferencialmente na forma não dissociada ou na forma de íons? Na forma dissociada, na forma de íons, não é? Portanto, gente, vai ter um estoque do quê? De bicarbonato. Ah, Rui, mas vai ter um estoque de sódio também? Vai, mas ele não me interessa. Lembra que sódio não mexe em nada? Então, só quero falar desse cara aqui. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, olha para cá. Quando eu ponho sal no sistema, ele não vai ficar dessa forma. Ele vai ficar na forma do quê, gente? De HCO3-. Vocês estão entendendo? Então, na verdade, o tampão, ele tem dois estoques aqui. Ele tem o estoque do ácido, não é? Assegurado pelo fato dele ser fraco, e tem o estoque do quê, gente? Da base conjugada, que quem promoveu esse estoque foi a presença de quem? Do sal. Tá claro por enquanto? Agora eu vou fazer o seguinte, olha pra cá. Eu vou juntar isso tudo que eu acabei de mostrar pra vocês numa figura só, naquele único equilíbrio que eu tinha te mostrado, no primeiro que estava aqui. Tudo bem? Ó, gente, esse cara aqui tá estocado no sistema, né? Por que mesmo que tem estoque dele? Porque ele é fraco, ele não gosta de ionizar. Gente, o estoque de íon, ele veio do ácido ou veio do sal? Sempre do sal. Você vai gravar essa informação para mim? Promete você de casa. Você vai decorar que o íon sempre deriva de quem? Do sal. No tampão, o íon sempre vem do sal, né? Agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Dessas três espécies aqui, qual é a espécie responsável por modificar o pH? O H+, né, gente? O H+, todo mundo concorda? Esse cara aqui, ó, é o responsável pelo pH. Todo mundo concorda? Agora eu quero te fazer uma pergunta. Primeiro eu vou te explicar pensando em Le Chatelier. Pode ser? Olha pra mim fazendo um favor, gente. Eu vou lá e vou acrescentar uma quantidade de um ácido forte. Tudo bem? Gente, se eu acrescento um ácido no sistema, tipo HCl, me fala uma coisa. O que vai acontecer com a concentração de H+? Ela vai aumentar. Todo mundo concorda? Se eu acrescento um ácido, a concentração desse cara aumenta. Qual que é a resposta? Princípio de Le Chatelier.
O equilíbrio vai para onde? Se eu aumento a concentração de H+, ele vai para onde? Para o lado oposto, ele desloca para a esquerda, né? Legal, calma que eu vou te explicar ainda o que isso significa. Agora vamos lá, eu vou lá e coloco uma base. Gente, quando eu puser uma base, o que acontece com a concentração de H+? Ela diminui, não é? Quando eu diminuo, qual que é a resposta do equilíbrio? Vem para o lado dele, vem para a direita, não é? Diminui H+, ele vem para a direita. Só que agora eu quero te fazer uma pergunta antes da gente explicar isso daqui. Gente, quando eu vou lá e acrescento um ácido, todo mundo me disse agora há pouco, né, que eu vou aumentar a concentração de H+, não é? E todo mundo me disse que o equilíbrio vai vir para onde? Para a esquerda. Agora me explica uma coisa. Por que o equilíbrio vai para a esquerda? Vocês estão lembrados? Ah, porque é o seguinte, quando eu coloco mais H+, ele vai ficar em excesso, não vai? Gente, se esse cara aqui está em excesso, né, por conta de você ter aumentado a quantidade dele, qual é a resposta do equilíbrio? Ela tem que gastar esse excesso. E quem é que pode fazer isso para mim? Esse cara aqui, ó. Esse cara vai lá e consome o excesso, produzindo mais ácido carbônico. E, gente, o pH quase não vai ser modificado. Tudo bem? Então, ó, eu gastei parte do estoque de bicarbonato para acabar com o excesso de ácido. Agora eu vou pensar no efeito contrário. Quer ver? Vamos lá. Gente, eu vou lá e acrescento uma base no sistema. Tudo bem? Quando a gente coloca uma base no sistema, o que vai acontecer com a concentração de H+? Ela vai diminuir, não vai? Se a concentração de H+ diminui, quer dizer que esse cara fica agora em falta. Todo mundo concorda? Qual é a resposta do equilíbrio? A gente fala que desloca para a direita, não é? O que isso significa na prática? Eu vou pegar aqui parte do estoque do que, gente? Vai, fala para mim. De H2CO3 e vou fazer o que, gente? Repor. Eu vou fazer o quê? Repor aquela quantidade que tinha acabado. Pronto, tudo bem? E é basicamente esse o funcionamento do tampão. O tampão só funciona por qual motivo, gente? Porque eu tenho um estoque de quem está na esquerda e um estoque de quem está onde? Na direita. É assim que ele funciona. Então vou repetir para você, porque não é tão simples assim. Vamos lá? Ó, coloquei ácido em excesso. O que acontece? Esse cara que estava estocado consome o excesso. Gente, eu tirei H+ do sistema. O que acontece? Esse cara repõe a quantidade que você tirou. Simples assim. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Gente, o tampão dura para sempre? Não, ele só dura até quando? Ele dura enquanto durarem os estoques, né? Quando acabar o estoque de qualquer um deles, ele vai parar de funcionar. Se eu acabar com o estoque de H2CO3 ou com o estoque de bicarbonato, acabou o efeito tamponante. Vocês estão entendendo? O tampão é assim, sempre dura enquanto durarem os estoques. Agora, Sarinha, eu vou fazer uma pergunta para vocês que é muito importante, né? E eu quero que vocês prestem atenção. A pergunta aqui é a seguinte, pessoal, olha para cá. Por que esse cara tinha que ser fraco para fazer tampão? Se ele fosse forte, o que mudaria? Ele ia dissociar mais? Então me diz uma coisa, que estoque que eu não teria se ele fosse forte? O dele mesmo, gente, porque se ele fosse forte, ele não ficaria desse jeito. Ele só se transformaria no quê, gente? Em íons. Então ele funcionaria em meio ácido, né? Quando eu precisasse consumir o excesso. Mas ele não funcionaria em meio básico, porque não teria como repor o H+ que tivesse gastado. Vocês estão entendendo? Gente, é esse o funcionamento do tampão. Rui, eu vou ser sincero, eu achei muito difícil isso que você falou aqui pra mim. Eu posso me contentar com aquela primeira definição? Pode. Você achou muito difícil essa daqui? Se contenta com aquela primeirinha que já tá bonito. Você resolve a maior parte das questões. É claro que vai ter uma ou outra aprofundada que você vai precisar pensar pelo princípio de Le Chatelier. Tudo bem? Mas a ideia é, se eu consumir, eu vou repor. Se tá sobrando, eu vou consumir. Simples assim, gente. Sempre dessa forma. Tá? Agora eu vou te mostrar o tampão básico que, mais uma vez, é basicamente a mesma coisa. Tudo bem? Vamos lá. Ó, eu vou te mostrar o tampão básico pra gente ver como é que ele funciona. Pode ser? Vamos lá. Gente, ó, vamos fazer o seguinte. O tampão que a gente vai falar é amônia, cloreto de amônio. Pode ser? Vamos lá. Gente, me diz uma coisa. Amônia é base forte ou fraca? Fraca, não é? E esse cara aqui é um sal derivado dela, não é? O que ele tem de importante para mim? O ácido conjugado, não é? O par conjugado. Então, o que a gente pode dizer a respeito desse tampão? Vamos lá? Esse cara que está aqui representa a base. Todo mundo concorda? E esse sal, para mim, representa o que, na verdade? O ácido conjugado, não é? Ele representa o ácido. Tudo bem? Então agora eu quero pensar da maneira simplista. Pode ser? Vamos lá, ó. Gente, se eu colocar um ácido no sistema, diz uma coisa pra mim, né? Quem é que pode consumir esse ácido? O NH3, que é a nossa base, não é? Então eles vão reagir. E essa reação produz o quê? Cloreto de amônio. Gente, olha pra cá. Isso aqui é um ácido. Isso aqui é um sal de caráter ácido. Só que qual deles afeta mais o pH? O HCl, e esse cara desapareceu, dando origem a esse que quase não diminui o pH. Pronto, ele quase não perdeu, né, tanto o seu pH inicial. Ficou claro? Agora vamos para a segunda, eu vou colocar uma base. Gente, se eu coloco uma base, quem é que vai reagir agora?
O ácido. E quem está representando o ácido para mim? O sal. Todo mundo concorda? Então vamos lá. Gente, o sal vai reagir com aquilo lá. O que essa reação vai produzir? Hidróxido de amônio juntamente do que, gente? De NaCl. De novo, olha para cá. Eu tenho uma base no começo, tenho uma base no final. Tudo bem? Mas qual dessas duas afeta mais no pH do sistema? O NaOH. Por quê? Ela é forte. Agora, essa base aqui é uma base fraquinha. Ela vai elevar o pH? Vai, só que muito pouquinho. Vocês estão entendendo? E a ideia do tampão é exatamente a mesma, né? Agora, o que a gente vai fazer? Pessoal, vou mostrar para vocês aquela definição um pouco mais complexa, que eu acho que agora já vai ser mais tranquila para você. Quer ver? Vamos lá, ó. Eu vou dividir em dois equilíbrios. A ionização da base e depois a dissociação do sal. Tudo bem? Gente, amônio em água vira amônio mais OH-. Primeiro equilíbrio. Tudo bem? Responde uma coisa pra mim. Amônio é base forte ou fraca? Fraca, não é? Isso quer dizer que ela gosta de virar íon ou prefere não virar? Prefere não virar. Então o equilíbrio está voltado para onde? Para a esquerda. Portanto, me diz uma coisa. Vai ter mais amônia na forma de molécula ou vai ter mais íons amônio? Mais amônia na forma de molécula, não é? Então ela vai estar estocada desse jeito que está aqui. Tudo bem? Borbulha amônia na água, ela continua na forma de amônia, a parte predominante. Tudo bem? Agora eu vou te mostrar o outro. Sal. Gente, o sal quando é solúvel na água, quando você coloca ele dissocia 100%. Então ele vai virar completamente amônio e cloreto. Gente, então me diz uma coisa. Numa solução de cloreto de amônio, vai ter mais o sal não dissociado ou terão mais íons? Mais íons, não é? Qual desses dois íons que me importa? O NH4. Então, vou falar que eu tenho um estoque dele. Eu também tenho do outro, mas o outro não me importa. Então, de novo, nós temos dois estoques, não é? O estoque da base fraca e o estoque do íon, que quem garantiu foi o sal. Todo mundo concorda? Junta tudo na primeira reação. Dá uma olhada aqui, ó. Gente, de novo, olha pra cá fazendo um favor. Vai? Antes de eu falar da parte de Le Chatelier, diz uma coisa pra mim, gente. Dessas espécies que tem aqui, qual delas que regula o pH? O OH-, porque o OH- regula o pOH, né? Consequentemente, ele regula quem, gente? O pH. Todo mundo concorda? Então, é esse cara que vai ser o responsável pela mudança. Vamos lá, ó. Eu vou acrescentar uma pequena quantidade de um ácido. Gente, se eu acrescentar um ácido, o que vai acontecer com o OH-? Ele vai aumentar ou diminuir? Diminuir, porque o ácido vai consumir, não é? Opa, se diminuiu, esse cara ficou em falta. Qual é a resposta do equilíbrio? Ela vai repor essa falta. Como que eu faço isso, gente? Eu pego um pouquinho do estoque de amônia que eu tinha, né? E faço o quê, pessoal? Reponho essa falta. Tá claro para vocês? É por isso que a gente fala que o equilíbrio foi para onde? Para a direita. Tudo bem? Acabou. Princípio de Le Chatelier. Agora vamos lá. Primeira parte já foi aqui para vocês. Vamos para a segunda? Agora eu vou colocar uma base no sistema. Se eu coloco uma base, o que acontece com o OH-? Aumenta, não é? Se esse cara aumenta, ele fica em excesso. É bom ficar em excesso? Claro que não. Qual que é a resposta do equilíbrio? Ela pega um pouco do estoque que tem desse cara aqui e faz o quê, gente? Consome esse excesso. Se consome o excesso, ele reage virando para lá. O equilíbrio volta para a esquerda e o pH quase não é afetado. Gente, mais uma vez, eu estou exagerando até porque eu estou colocando toda a parte de definição para vocês. Mas o importante é você ter entendido que os estoques garantem tudo para mim. Ok? Gente, tá claro até aqui? Nenhuma pergunta? Agora, gente, pode dizer, Isa. Como assim? Ah, não, mas aqui é o ácido conjugado. Não, na outra. Qual outra? Pode perguntar. Tipo, volta um slide. Vamos lá. Deixa eu só apagar aqui. Vou voltar no slide anterior. Aqui? Não, no outro anterior. Aqui? Ou no outro mesmo? Esse? Não, é que você tinha escrito na cima do slide. Mas tipo assim, o senhor achou a base conjugada e aí na hora de botar a situação o senhor usou o sal. Não entendeu? Entendi. Eu coloquei que a base conjugada era representada pelo sal. Isso. E aqui nesse caso, o ácido conjugado é representado pelo sal. Tipo assim, o que eu quero que você entenda é que o íon é sempre representado pelo sal. Tipo assim, ó, olha para esse equilíbrio. Acho que agora vai tirar a sua dúvida, tá? Olha para esse equilíbrio que tá aqui. Tudo bem? Tá vendo esse íon aqui? Esse íon, ele vem de onde? Do sal. Da mesma forma naquele outro que eu tinha mostrado, quer ver, ó? Aqui, dá uma olhadinha nisso. Mesma coisa, o íon derivou de quem? Do sal. Esse cara ou veio do ácido ou veio da base. Tudo bem? Nesse caso veio do ácido, naquele outro exemplo veio da base. Agora, o íon é sempre derivado do sal, independente de ser um cátion ou de ser um ânion. Eu vou falar bastante disso daqui a pouco, quando a gente for calcular o pH do tampão. Eu vou mostrar para vocês isso daqui de novo. Eu acho que talvez durante a explicação fique mais fácil de você ver. Tudo bem? Galera, o funcionamento do tampão é isso. Agora, o que eu vou ensinar para vocês?
como calcular o pH do tampão. Tudo bem? Agora a gente vai para a parte quantitativa. Beleza? Bora lá, ó. Bora falar de cálculo de pH. Vamos lá, gente. Eita, pega. Vai lá, mulher. Esquecemos de mexer no brilho hoje, né? Verdade. Mas eu tenho um brilho natural, né? Entendi. O outro íon que ele é formado, ele só não importa? Ele é um íon espectador. Tá. Ele tá lá, mas não muda nada pro sistema. Tipo o sódio, o cloro, não mudaram nada. Tá. Tudo bem? Ele estar ou não estar não faz diferença, porque ele não participa. Tudo bem? Ô, gente, agora vamos lá. Ó, presta atenção. Eu vou deduzir uma expressão com vocês, tá? E eu quero que você deduza no seu material, lá na página, deixa eu pegar aqui, ó, pra vocês não ficarem perdidinhos. Lá na página 147, aqui em cima, na direita, é onde eu vou fazer essa dedução. Tudo bem? Mas ela começa aqui na esquerda, no KA. Pode ser? Então vamos lá, ó. Vamos falar do cálculo do pH de um tampão. Isso é conhecido na química como equação de Henderson e Hasselbalch. Tudo bem? Gente, por favor, pare e presta atenção aqui. Eu vou deduzir com vocês, mas não há necessidade de você fazer isso no vestibular. Tudo bem? Vamos lá, ó. Primeiro vamos ver de onde é que vem essa equação. Cara, na verdade ela vem do próprio Ka do ácido. Então vamos fazer o seguinte, vamos imaginar um ácido qualquer, tá? Que seja um ácido fraco e que sofra um processo de ionização. Gente, na água, o que esse cara vai virar? H mais o que, gente? Mais a menos. Todo mundo concorda? Agora eu preciso contar uma coisa pra você. Olha pra cá fazendo um favor, tá? Esse cara que tá aqui, pra nós representa o que, gente? O ácido fraco. Tudo bem? O ácido fraco. Agora o seu contraíon, que é esse cara aqui, né? É a nossa base conjugada. Tudo bem, gente? É ele sem um próton. Ok? O que a gente combinou nessa matéria? A base conjugada ou o ácido conjugado, isto é, o íon, sempre vai derivar de quem? No tampão, o íon sempre vem de quem, gente? Do sal. Vocês estão entendendo que o ácido ou a base não fornece isso quase, porque eles são fracos, né? Então, isso daqui vai vir de onde, gente? Do sal. Tá claro para todo mundo? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos escrever a expressão de Ka? Vamos lá? O que é o Ka dessa reação, gente? É produto sobre reagente. Então, vai ficar assim, ó. Concentração de H+, vezes a concentração de quem, gente? De A-, ambos divididos aqui pela concentração de HA. Galera, alguma dúvida até aqui? Nenhuminha? Por favor, pare e presta atenção. Eu vou fazer o seguinte. Meu objetivo é calcular o quê? O pH do tampão, não é? Eu quero calcular o pH do tampão. Então eu vou isolar o H+, porque é o H+ que me dá o pH, né? Então eu vou pegar o HA, passar multiplicando, pegar o A-, passar dividindo. Vai ficar assim, ó. K que multiplica HA sobre A-, né? É igual a quem, gente? A concentração de H+. Todo mundo entendeu o que eu fiz até aqui? Sim ou não? Eu só passei esse cara para cá multiplicando, ficou em cima, e esse para cá dividindo. Gente, alguma dúvida? Não? Agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu quero fazer esse daqui virar pH, né? Eu tenho que multiplicar isso por quê? Por menos o log, porque menos o log de H é o pH. Só que, gente, isso é uma igualdade, não é? Se eu faço isso de um lado, eu tenho que fazer do outro também. Então é isso que a gente vai fazer. Vou multiplicar por menos o log de ambos os lados. Só que, gente, eu vou fazer uma coisa, tá? Eu quero copiar primeiro esse cara, depois o de lá. Tudo bem? Isso não vai mudar nada, é só para ficar mais organizado. Então vai ficar assim, ó. Vou multiplicar por menos o log o lado esquerdo e o lado direito. Beleza? Só vou inverter o lado que tá aqui. Menos o log de H+, tudo bem ou não? Comecei copiando pela direita. É igual a quem, gente? Menos o log do lado direito. Menos o log de quem está do lado direito agora, que seria quem? Ka vezes HA sobre A-. Gente, até aqui alguma dúvida? Eu apenas multipliquei por menos o log de ambos os lados. Tudo bem? Agora, por favor, presta atenção. O que acontece, gente? O que é menos o log de H+? É o pH, todo mundo concorda? Isso aqui é o pH. Agora, gente, usando um raciocínio análogo, deixa eu te fazer uma pergunta. Se menos o log de H é pH, o que você acha que é menos o log de Ka?
pKa, usando a mesma lógica, é o pKa, tudo bem? pKa, que eu vou te ensinar depois a importância desse parâmetro aqui, tudo bem? Agora, gente, isso daqui vira uma soma, não vira? Só que como é negativo, fica menos o log da concentração do ácido, né, que é o HA, pela concentração do A-. Fechou? Isso que a gente está olhando aqui é conhecido na química como a equação de Henderson e Hasselbalch para cálculo de pH de um tampão. Equação de Henderson e Hasselbalch. Tudo bem? Essa é a equação que a gente usa para calcular o pH de um tampão. Só que eu preciso fazer um ajuste nessa fórmula aqui para você. E eu quero que você preste atenção. Gente, a primeira coisa é, tá vendo esse H que está aqui em cima? Sim ou não? O que representa o H para nós? É a concentração de quem? Do ácido, né? É a concentração do ácido, né? Agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Embaixo é a concentração do A-, né? Esse cara sempre vem de quem? Do sal. Então é o ácido pelo sal. Vocês estão entendendo? É a concentração do ácido pela concentração do sal. É essa forma clássica que vem essa equação. Tudo bem? pH é o pKa menos log do ácido pelo sal. Pronto. É assim que a gente vai calcular o pH do tampão. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Gente, olha para mim. Isso é válido para tampão ácido, não é? E se fosse um tampão básico? Gente, é só você mudar tudo que está aqui adaptando para a base. Quer ver? Ao invés de pensar em pH, eu pensaria no quê? pOH. Ao invés de falar pKa, eu falaria o quê? pKb. Menos o log do ácido pelo sal ficaria menos o log da base pelo sal. Só isso, gente, não muda praticamente nada, tá? Agora, a chance de cair um exercício para pedir para você calcular o pH de um tampão básico é quase nula. Primeiro que quase não cai cálculo de pH de tampão, né? Menos ainda se falar do que, gente? De um tampão básico, ok? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou te ensinar a fazer as continhas, tudo bem? Vou te ensinar a usar e a não usar essa equação. Pode ser? Vamos lá, bora! Gente, esse é o momento de maior atenção que você tem que ter na minha aula, tá? Nessa primeira parte. Vamos aprender a calcular. Vamos lá? Salazar, por favor, nós só vamos fazer essas 3 questões e aí a gente vai para o intervalo. Vai lá. Em um laboratório de química, um tampão ácido acético, acetato de sódio. Tá, deixa eu colocar aqui, gente. O tampão é ácido acético, que é um ácido orgânico, portanto fraco, né? Junto de um sal derivado dele, que é o acetato de sódio. Tudo bem? Então ele fez o tampão assim. Foi preparado de modo que a concentração de ácido acético e de acetato de sódio fossem ambos iguais a 0,1 mol por litro. 0,1 mol por litro. Tanto ácido quanto o quê, gente? Quanto sal, não é? Legal. Considerando que o pKa do ácido acético seja 4,75. Então, presta atenção, gente, ó. O pKa do ácido acético é de 4,75. O que ele quer saber? Determine o pH do tampão. Tá, gente, por favor, agora eu posso fazer um combinado com vocês? Presta atenção no que eu vou te falar, tá? Esse primeiro exercício eu vou te ensinar de 2 jeitos diferentes para fazer. 2 jeitos, tudo bem? Eu não quero que você se preocupe com copiar agora, tudo bem? Eu quero que você preste atenção nos 2 jeitos que eu vou fazer. E primeiramente eu vou fazer usando aquela fórmula que a gente deduziu, tudo bem? Que é o jeito mais fácil de fazer. Depois eu vou te ensinar a fazer esse mesmo exercício sem o uso daquela fórmula, tudo bem? A gente vai aprender de 2 formas distintas, beleza? Só que vamos começar pensando primeiro e entendendo o tampão. Tudo bem? Vamos lá, gente, ó, para começo de conversa, né? Esse cara aqui é um ácido ou uma base? É um ácido, né? Nós temos aqui o ácido acético, todo mundo concorda? Agora, gente, deixa eu te fazer uma pergunta. Isso aqui é o sal, né? Acetato de sódio é o sal. Mas, na verdade, o sal está representando quem para mim? A base, não é? Lembra sempre, um é ácido, o outro é o quê, gente? Base. Tá claro para vocês? Então agora eu quero te mostrar uma coisinha. Presta atenção. Quero calcular o pH desse tampão, né? Primeiro jeito que tem de fazer é com a fórmula, tudo bem? Então eu vou fazer agora com a equação de Henderson, tudo bem? Com a equação de Henderson, com a fórmula que eu te apresentei, tudo bem? Bom, vamos fazer o seguinte, eu só vou substituir os valores. Vamos lá? Cara, para fazer a fórmula é assim. Qual que é a fórmula de Henderson mesmo? pH é igual a quem, gente? pKa
menos o log da concentração do ácido, né, do ácido, pela concentração de quem, gente? Do sal. Todo mundo concorda? Vamos substituir? Vamos lá? Presta atenção. pH será igual a... Gente, quanto que vale o pK? 4,75 ele deu para você, né? 4,75. Olha agora, menos o log. Agora eu quero saber, quanto é a concentração do ácido no sistema? 0,1, todo mundo concorda? 0,1. Sobre a concentração do sal, que é quanto, gente? 0,1 também. Todo mundo concorda? Então, para um pouquinho, como é que ficou esse negócio? pH é igual a 4,75 menos o log de quanto? Gente, 0,1 dividido por 0,1 dá quanto? Dá 1. Agora tem uma pergunta para te fazer. Quanto que é o log de 1? 0. O log de 1 vale quanto? 0. Então, para um pouquinho, peraí. Quanto que vai dar o pH do tampão? 4,75, então acabou. Chegamos no cálculo do pH. Só isso, gente. Esse é o resultado, tá? Esse é o pH do nosso tampão. Gente, fácil ou não? De boa, né? Qual é o único problema? Lembrar a fórmula. Ótima resposta, é lembrar a fórmula. Gente, eu posso ser sincero, a chance de você lembrar lá no vestibular, né? Chegando no final do ano e lembrar essa fórmula aqui, é quase zero. Eu não confio que você vai chegar lá nessa prova lembrando dessa fórmula. Rui, tem vestibular que traz pra mim a fórmula? Tem, claro que tem, mas a maioria deles não traz. Então eu vou te ensinar agora um jeito de fazer sem usar essa fórmula, tudo bem? Porque aí é um jeito que é uma ferramenta que se você não lembrar da fórmula, você vai conseguir fazer, tudo bem? Então agora eu vou te mostrar a segunda maneira. Enquanto eu apago o quadro, você termina de copiar isso daí. Vai lá. Vou te ensinar a fazer sem a fórmula agora. Vamos lá? Gente, por favor, agora presta atenção. Esse momento é de muita atenção. Essa laser vira a câmerazinha pra cá. Vamos lá, né? Me diz uma coisa aqui rapidinho, gente. Vamos fazer agora sem a fórmula, né? Como que eu vou resolver esse exercício? Olha pra mim. Primeiro passo é o seguinte. Gente, de onde que eu tirei aquela fórmula mesmo? Lembra? Foi do Ka. A gente fez a ionização e fez o Ka, não é? Eu vou ter que partir dessa mesma ideia. Eu vou ionizar esse cara e vou trabalhar com o Ka. Quer ver? Presta atenção, ó. Primeiro, gente, quem que é o ácido que eu tô trabalhando? É o CH3COOH, não é? Gente, quando esse cara ioniza, qual é o hidrogênio que sai? O da carboxila, não é? Então ele vira o que, gente? H+, mais o que, gente? CH3COO-. Gente, alguma dúvida até aqui? Não? Então agora eu tenho que lembrar de uma coisa só. Vamos lá? Gente, ó, esse cara aqui, né? Esse cara aqui é o meu ácido. Todo mundo concorda? Esse daqui é o meu ácido. Agora, isso daqui é a minha base conjugada, não é? No tampão, esse cara vai ser representado por quem? Pelo sal. Muito obrigado. A base conjugada sempre vem de quem, gente? Do sal. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto que é a concentração do ácido que ele falou? 0,10. Então, quanto que vai ser a concentração da base conjugada? 0,10 também, porque ele falou para você que o sal valia 0,10, né? Então, pronto, eu estou usando esses valores aqui. O único que eu não conheço, quem que é, gente? É o H+. E é ele que eu vou precisar para chegar no pH. Tudo bem? Agora eu vou montar a expressão de Ka. O que é Ka, gente? Produto sobre reagente. Então, fica H+, vezes o acetato, que é o CH3. COO-, preste atenção. Ambos divididos pela concentração de ácido acético, não é? Agora eu tenho uma pergunta para te fazer, gente. Presta atenção todo mundo. Cara, ele te deu o valor de Ka? Não. Ele te deu o quê? O pKa. Laser, vira para cá um segundinho a câmera. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês, tá? Esquece pKa, eu quero falar de pH. Tudo bem? Olha para mim, gente, me responde. Se eu falasse para você que o pH do sistema era 2, quanto que era a concentração de H+? 10 elevado a menos 2, tá? Se eu falasse que o pH era 5, quanto que era o H+? 10 a menos 5. Se eu falasse que o pH era 8,5, quanto que era o H+? 10 elevado a menos 8,5. Então agora, gente, o mesmo raciocínio você vai aplicar aqui. Tudo bem? Se o pKa vale 4,75, me diz quanto que vale o Ka. 10, vai, continua.
elevado a menos 4,75. Porque, gente, ele veio do mesmo lugar. Lembra que pKa era menos o log de Ka? Então a gente pode tirar essa conclusão. Se o pKa vale aquilo, o Ka é 10 elevado a menos 4,75. Laser, agora eu volto para cá. Ó, 10 elevado a menos 4,75 é igual a quem, gente? Vamos lá? Concentração de H+, eu não conheço, vezes a concentração da base conjugada, que é o sal, 0,10, né? Dividido por quanto, gente? Pela concentração do ácido, que também é 0,10. Bonitinho, assim que acontece aqui, 0,10 vai embora com quem? Com 0,10. O que sobrou para nós? Sobrou que a concentração hidrogeniônica é igual a quanto, gente? 10 elevado a menos 4,75 mol por litro. Portanto, me responde de cabeça. Se a concentração de H+ é essa, quanto que é o pH? 4,75. Pronto, o pH do sistema vai ser quanto? 4,75. Gente, agora é óbvio, né? Isso daqui deu um pouquinho mais de trabalho. Não é que é difícil, porque você for ver, ó o tantinho de conta. Quase nada, né? Mas, gente, é aquela história. É óbvio que pela fórmula vai ser muito mais simples, porque é um caminho direto para você. Agora, nada te impede de chegar no vestibular e fazer assim. É um caminho tão curto quanto a dedução que a gente fez anteriormente. Tudo bem? Diga, Knauer. Então, montasse a reação e eu disse que a proporção é de 1 para 1. E eu perceber, assim, na minha cabecinha, lembrar que o pKa, que o Ka seria... Tá, o 10 elevado a menos o pKa. E deduzisse que pelo fato de ser de 1 para 1 não ia mudar nada? Na verdade, toma cuidado, porque esse cara não necessariamente vai ser igual. Certo. Porque lembra que a variável no tampão é esse cara aqui, ó. Essa é a variável, tudo bem? Não necessariamente esse e esse serão iguais, porque lembra que tinha um ácido e o sal. Se eu tivesse só o ácido no sistema, com certeza esse seria igual a esse. Agora lembra que isso daqui vem de duas fontes, vem do sal e mais do ácido. Então a gente não consegue fazer essa observação, tudo bem? Agora, gente, a parte de conta já foi, tudo bem? Agora eu preciso te mostrar uma coisa que você vai achar sensacional. Quer ver? Vira pra cá, Laser. Cara, isso daqui é o mais importante que eu posso falar pra você do primeiro exemplo. Fazer conta todo mundo consegue, é só jogar na fórmula ou daquele jeito de lá. Isadora, presta atenção no que eu vou falar para vocês aqui, né? Ô, gente, me diz uma coisa, quanto que deu o pH desse sistema, desse tampão? 4,75? E quanto que era o pKa do ácido? 4,75? Me explica uma coisa, por que que nesse tampão o pH deu exatamente igual ao pKa? Porque as concentrações, do ácido e do seu par conjugado eram iguais, eram a mesma. Portanto, o que a gente pode afirmar? Sempre, presta atenção, sempre que a concentração do ácido e do sal for a mesma, ou da base e do sal for a mesma, o que você já pode concluir direto? Que o pH é o próprio pKa. Você não tem que fazer conta nenhuma. Eu nem precisava fazer conta nesse exercício. Vocês estão entendendo? Isso é uma ferramenta muito boa pra gente. Muito boa pra gente. E agora eu vou te mostrar uma outra coisa bem legal. Sabe qual? Me diz uma coisa, gente, olha pra cá, ó. Dá uma olhada nisso daqui, você vai me dizer depois se você já tinha ouvido falar disso, tá? Gente, isso já caiu na prova do Enem do ano passado. Presta atenção, ó. Suponha que isso daqui seja uma faixa de pH, tudo bem? E eu esteja falando da ionização desse ácido aqui. Laser, se conseguir pegar essa parte e um pouquinho disso, tá valendo. Tudo bem? Gente, me diz uma coisa, olha pra cá, presta atenção. Eu vou te ensinar uma coisa que vai mudar a sua vida, vai mudar a sua visão que você usa em termos de pKa, do que você via até antes até agora. Presta atenção, ó. Gente, imagina o seguinte, eu vou colocar um valor aqui, limite pra nós. Esse valor limite é aquilo que a gente chama de pKa, tudo bem? O pKa é uma referência muito importante pra nós. Nesse caso, quanto que vale o pKa? Quanto que vale o pKa? 4,75, né? Ele sempre trabalha com um número bonito, beleza? Então vamos lá. O que eu quero falar para vocês é o seguinte. Quando o pH do tampão é o próprio pKa, significa o que mesmo? Que a concentração do ácido, né? Do ácido é a mesma concentração do seu par conjugado. Tudo bem? Que é o sal aqui para nós. CH3COO-. Todo mundo concorda? Agora tem uma pergunta para te fazer. Gente, e se o pH estiver abaixo disso? Vai ter predominância de qual forma? Dessa primeira ou dessa segunda? Da primeira, porque é o... Porque é o ácido? Gente, tá exatamente certo o que você falou. Se você tiver num pH abaixo do pKa, o que vai acontecer? Vamos olhar para esse equilíbrio aqui? Gente, se eu aumento a oferta de H+, lembra que quando o pH é o próprio pKa, você tem equilíbrio entre essa e essa forma. Concorda comigo? Agora, se a gente aumenta a oferta de H+, princípio de Le Chatelier, se eu aumento a concentração de H+, o equilíbrio vem para onde? Para a esquerda. E agora vai ter predomínio de qual forma, gente? Da forma ácida, né? Então, olha que legal, gente. Olha que bacana. Sempre que o pH está abaixo do pKa, sempre terá
terá predomínio de qual forma, gente? Da forma de ácido, no caso, né? Da forma de CH3COOH. Na química, a gente dá um nome para isso daqui. Eu falo que essa forma aqui é a forma que está associada ao próton. A gente chama isso daqui de forma protonada. Tudo bem? Forma protonada, porque ela tem um próton. Tá claro para vocês? Agora, gente, e quando o pH for acima do pKa? Bom, se o pH for acima do pKa, vai ter a predominância da forma de base, não é? E agora vai ter predominância de quem, então, gente? Vai ter predominância, vou por aqui, ó, vai ter predominância da forma de CH3COO-, que é a forma de base conjugada. Tá claro? Isso daqui na química tem um nome. Essa forma que já perdeu o próton que ele tinha, a gente chama de forma o quê, pessoal? Desprotonada. Então, gente, isso daqui é um artifício muito legal que a gente pode usar para saber o quê? O pH do tampão ou para saber num determinado sistema qual é a forma predominante. Eu falo da prova do Enem porque ela trouxe, se eu não me engano foi no último vestibular, ela dava a forma de um aminoácido. Ela dava um aminoácido para você. Dava o pKa de cada um dos grupos que ele tinha lá. Tudo bem? E perguntava qual vai ser a estrutura da molécula baseado num pH que ele dava para você. Você olhava se estava na forma protonada ou não protonada. Olhava cada grupo e você via exatamente a estrutura como que estava, né? Então esse parâmetro aqui, para nós, gente, é um parâmetro de extrema importância. Tudo bem? Agora o que a gente vai fazer, né? Vocês vão fazer para mim o exercício 2. Eu vou te ajudar a começar, né? E você vai calcular o pH. Show de bola? Vamos lá, ó, bora. Eu vou te ajudar a começar, você vai fazer o cálculo do pH, tudo bem? Bora, bora, bora. Saleaser, tá pegando o quadro inteiro desse lado agora? Sim. Vai até a pontinha, vamos lá. Exercise number 2, pode ler pra gente. Um tampão foi preparado pela adição de 8,4 gramas de carbonato de sódio. Aí deu a concentração... A massa molar, 84. E 1,24 gramas de ácido carbônico. Tá, gente, eu só vou fazer uma coisa aqui. Eu vou inverter a ordem pra gente seguir o padrão que nós aprendemos, né? Então, ó, nós temos um tampão preparado com ácido carbônico junto do que, gente? De bicarbonato de sódio. Tudo bem? Presta atenção no que eu vou falar pra vocês aqui agora. Presta atenção, né? Ô, gente, o negócio é o seguinte. Você sabe que ele disse que vai ter 1,24 grama de ácido carbônico e vai ter 8,4 grama de bicarbonato de sódio. Não é isso? Continua. Ah, que notícia maravilhosa. Se o volume é de 1 litro, né? Automaticamente você vai encontrar a concentração em mol por litro. Tudo bem? Continua. Sabendo que o pKa do ácido carbônico é igual a 6,4, calcule o pH do tampão. Ótimo. Sabendo que o pKa é 6,4, calcule o pH do tampão, né? Ô, gente, para tudo que você está fazendo, porque essa questão você vai resolver daqui a pouquinho. Tudo bem? Só vou te ajudar a interpretar a parte inicial. Para começo de conversa, né? Gente, esse cara aqui, ó, H2CO3, é ácido ou base? É o ácido, não é? Esse cara aqui é o ácido, tá certo? Agora, gente, esse outro representante aqui é o sal. Só que o sal tá representando quem pra nós, gente? A base conjugada. Todo mundo entendeu essa jogadinha, né? Agora eu quero falar uma coisa pra você. Gente, ele quer o pH do tampão, não quer? Pra achar o pH, eu vou precisar da concentração molar, tanto de ácido carbônico quanto de bicarbonato de sódio. Portanto, a gente vai ter que transformar isso daqui em mol. Como é que eu encontro o número de mol? É só dividir quem por quem? A massa pela massa molar, né? A massa molar do ácido carbônico é 62. A massa molar do bicarbonato de sódio é 84. Tá aí pra vocês, né? Vamos lá. Gente, quanto que dá esse primeiro? O da direita, mais fácil. 8,4 por 84 dá 0,1. Todo mundo concorda? 0,1 mol por litro. É ou não é? Por litro, porque o volume é de 1 litro do sistema. Agora, gente, me diz uma coisa. Esquece a vírgula. Quanto que daria 124 por 62? Daria 2, só que nós temos duas casas decimais, então vai dar 0,02 mol por litro, não é? Essa é a concentração do ácido, essa é a concentração da base. Gente, me diz uma coisa rapidinho, para tudo. Eu quero saber de vocês, vamos ver se vocês aprenderam, né? O pH desse tampão vai ser 6,4? Não. Por quê? Porque as concentrações são diferentes. Então agora eu quero te fazer a pergunta clássica. O pH vai ser acima disso ou abaixo disso? Quem está predominando? Esse da esquerda ou esse da direita? O da direita. Esse daqui está maior, né? O maior é o ácido ou a base, gente? É a base. Então vai dar um pH acima de 6,4, não é? Vai lá, faz aí para mim, gente, fazendo um favor.
Bora? Calcula o pH do tampão. Faz com a fórmula. Pode ser? Faz com a fórmula. Depois você deixa de tarefinha, porque eu deixei bastante espaço. Você faz depois sem a fórmula no seu material. Tudo bem? Mas agora eu quero usando a equação de Henderson. Vai. Pode fazer. Tá bom. Pessoal de casa, faz isso daí, faz essa continha. Depois eu quero mostrar uma coisa para vocês ainda desse tampão. Foi, Pedroca? Que hombre. Único por aqui. Único, não é verdade? Porque Lucão é duro contar com o Lucas, né? Hã? É difícil, né, cara? Fala, Sarinha. Sara Mohamed Ahmed Ahmed. Ahmud. Mohamed. Ed que eu falo ou Ahmed? Mohamed. Saf. Tá bom, tá bom. Bora, gente! Vamos lá? Ó, quero saber de vocês, meus lindos. O negócio é o seguinte, vamos substituir? Vamos lá? pH, preste atenção. pH será igual a... Gente, quanto que vale o pK? 6,4, né? 6,4. Olha agora. Menos o log de quem, gente? Presta atenção. Da concentração do ácido pelo sal. Ô, bonitinhos, me conta uma coisa. Quanto que é a concentração do ácido? 0,02. E quanto que é a concentração do sal? 0,10, não é? Então para um pouquinho, como é que fica essa conta aqui, gente? Vou falar para vocês, olha para cá, vai ficar assim, pH é igual a 6,4 menos o log de quanto, gente? De 0,2. É ou não é? De 0,2. Agora, gente, deixa eu te fazer uma pergunta, ó. Log de 0,2, eu tenho duas formas de calcular isso daqui. Eu poderia pensar, né, que isso daqui é o mesmo que 1/5 e fazer, né, o log de 1 menos o log de 5. Ou um outro jeito que eu acho aqui, que a maior parte dos alunos vai optar. Você transforma isso daqui em 2 vezes 10 a menos 1. E calcula o log. Só que eu quero fazer separado para não misturar uma coisa com a outra. Quer ver? Vamos fazer aqui embaixo bonitinho esse negócio? Vamos lá? Eu vou fazer o log daquilo, ó. Quanto que é o log de 2 vezes 10 a menos 1? Gente, primeira operação separa na soma, né? Fica o log de 2, olha para cá, mais o log de quanto, gente? De 10 a menos 1. Todo mundo concorda? Agora o que eu faço com esse menos 1? Desce multiplicando. Fica log de 2 menos uma vez o log de quanto, gente? De 10. Agora me responde uma coisa rapidinho aqui, né? Quanto que é o log de 2? 0,3. Quanto que é o log de 10? 1. Quanto que dá 0,3 menos 1? Menos 0,7. Então presta atenção no que eu vou te falar agora. O resultado deu menos 0,7, não deu? Menos 0,7. Então, ó, eu vou jogar aqui nessa fórmula. Vai ficar assim, ó. pH é igual a 6,4 menos quanto, gente? Menos aquele valor ali, ó, que é menos 0,7. Você entendeu por que ficou menos vezes menos? Esse menos é o menos da fórmula. E esse menos é o resultado do log. Tudo bem? Gente, então ficou mais 0,7, né? Quanto que é o pH?
7,1 é ou não é o que a gente previa, pessoal? É acima do valor que a gente estava colocando ali, né? Você entendeu? Então olha como que é bacana você fazer essa análise para saber se o seu resultado está certo ou está errado, né? É muito bacana. E gente, posso te falar uma coisa? Agora eu vou te dar uma informação que vai ser muito valiosa para você. Eu, pelo menos, acho que você vai achar sensacional. Eu acho essa informação maravilhosa, né? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Você lembra que eu falei para vocês que o tampão não tem efeito eterno, né? Existe, gente, uma concentração, né, de ácido e de sal que ele vai ter a sua capacidade tamponante mais alta possível, né? Eu vou te contar uma coisa. Para esse tampão que está aqui, sabe qual que é o melhor pH para ele operar? Esse daqui, ó, 6,4. Para aquele anterior, a maior capacidade tamponante dá em qual pH? 4,75. Então o melhor tampão que você pode preparar é aquele que você faz o quê? Eu vou repetir. O melhor pH para esse tampão seria 6,4. O melhor pH para aquele anterior é 4,75. Como é que a gente prepara o melhor tampão, então? Quando eu coloco as concentrações iguais de ácido e de sal. Tudo bem? Ele tem a atividade melhor possível. A maior capacidade tamponante acontece nesse valor. Gente, existe um gráfico, tá? Que mostra aqui. Presta atenção no que eu vou te falar. Aqui está o pH. Olha que louco esse gráfico. Aqui está a capacidade tamponante. Tudo bem? Tamponante. Ou seja, a ação do tampão. O gráfico é uma curva desse jeito que eu vou te mostrar aqui, ó. Desse jeito que está aqui. Presta atenção, tá? O que eu posso falar para vocês, pessoal? Aqui é o valor máximo, é a maior capacidade tamponante, né? É quando o pH é igual a quem, gente? Ao próprio pKa. Tudo bem ou não? Ao próprio pKa. Agora, gente, olha que coisa louca que vai acontecer aqui, né? Você percebe que ela vai chegar num valor aqui e vai chegar num outro valor aqui, né? Gente, qual vai ser esse valor que está aqui? Vai ser o valor de pKa menos 1. E aqui vai ser quanto? pKa mais 1. Como assim, professor? A faixa de operação de um tampão sempre é mais ou menos 1 comparado com o pKa. Rui, não entendi. Vou te explicar. Quanto que é o pKa desse daqui? 6,4. Então, o melhor pH de operação é em 6,4, né? Mas você pode preparar o tampão com um valor a menos, 5,4, ou com um valor a mais, tudo bem? Você não vai preparar um tampão de ácido carbônico e bicarbonato de sódio com um valor de pH 2. Você nunca vai fazer isso. Tem que ser mais ou menos 1 comparado com isso daqui. Mesma coisa para aquele de lá. Não era 4,75? Ó, 4,75 é o ideal. Só que você pode fazer 3,75 até 5,75, que ele consegue agir mais ou menos ainda. Abaixo disso ou acima disso, fica uma bosta o tampão. Ele já nem funciona mais. Vocês estão entendendo? Então dá para você entender por que esse pH aqui, né? Por que esse tampão aqui está presente no nosso sangue. Você lembra qual que era mais ou menos o valor médio do pH do sangue? Não era entre 7,35 e 7,45? Isso dá 7,4. Que é exatamente o que ele suporta de limite para a faixa de trabalho desse tampão. Mesmo sendo um tampão ácido, porque tem ácido carbônico, né, ele chega no valor 7,4 de maneira muito eficaz. Gente, isso é muito bonito. Isso daqui é maravilhoso. Se você não se encanta com uma informação dessa, você é um robô, cara. Você não é um ser humano, você é um robô. Isso daqui é muito bonito, né? Agora, eu vou fazer o seguinte. Você já aprendeu o funcionamento de um tampão. Já te ensinei a predominância de espécies. Agora eu vou te ensinar uma coisa, para quem vai para a área de medicina, uma coisa chamada farmacologia. Né? Gente, você vai ter uma disciplina de farmacologia. Você sabe que tem medicamento que você ingere, né, via oral, tem medicamento que é na forma de supositório, tem medicamento que você passa na pele, tem medicamento que é um comprimido revestido, tem medicamento que é uma cápsula revestida, tem medicamento que é um comprimido normal, tem medicamento que é injetável. Gente, a via de administração de cada fármaco tem a ver com a sua melhor ação. E é isso que a gente vai mostrar agora nesse último exercício. Muito bonito, diga-se de passagem. Quer ver? Vamos lá. Essa última questão ela é a melhor de todas. Tem conta nenhuma, tá? É a melhor questão de todas que tem aqui. Bora lá. É minha mesmo a questão, mas enfim, é maravilhosa. Essa é. Para a gente discutir um pouquinho de fármaco. Ah, os alunos quando chegam lá para fazer medicina, tudo me manda foto, lembrando dessa aula. Lá você vai ver. Olá, gente! Bora, bora, bora? Meus lindos, questão de number 3. Pode ser? Por favor, o Salazar, leia pra gente. Muitos fármacos são ácidos ou bases fracas e podem estar presentes em solução sob duas formas, ionizadas e não ionizadas. A porção não ionizada, ao contrário da ionizada, é geralmente lipossolúvel, podendo difundir-se através da membrana celular. Por favor, sublinha toda essa parte. Essa parte de agora, né? A forma é a que atravessa as membranas. Sublinha isso daí tudo, que a gente já vai explicar.
Tudo bem? Ô, gente, antes dessa laser continuar, eu quero te explicar uma coisa. Vamos entender o que ela acabou de dizer? Vamos lá? Gente, eu quero que você imagine um fármaco, olha pra cá todo mundo, um fármaco que seja um ácido fraco. Tudo bem? Que seja um ácido fraco, beleza? Eu vou chamar esse fármaco de HA. Por que eu tô afirmando que esse cara aqui vai ser um ácido fraco? Porque ele vai te dar o pKa nesse exercício, tudo bem? Se ele fosse uma base, ele te daria o quê, gente? O pKb, tudo bem? Então quero falar do pKa desse cara que tá aqui. Show de bola? Gente, esse cara aqui, eu vou dizer que ele é um ácido fraco. É um ácido de fórmula HA. Tudo bem? O que acontece é o seguinte, gente. Todo ácido, quando está em solução aquosa, ele faz o quê? Ele libera H+, né? Então ele vai ionizar, liberando o que para nós, gente? H+, presta atenção, mais o que, gente? Mais a menos. Todo mundo concorda? Sim? Então tá bom. Então o que eu quero contar para você? O medicamento era a base de HA, né? Mas quando ele cair no nosso organismo, não vai ficar só na forma de HA. Vai ficar na forma de HA e na forma do que, gente? De A-. E ambos vão interagir com o nosso organismo. Olha que legal. Essa primeira forma que tá aqui, né? Essa primeira forma que tá aqui, a gente diz que é a forma o quê, pessoal? Não ionizada, tudo bem? É a forma não ionizada. Já essa outra forma de A-, para nós é o que, pessoal? É a forma ionizada desse fármaco. Na verdade, eu posso dizer o seguinte para você. Essa aqui é a forma de ácido, na verdade, é a forma de ácido. E aqui nós temos o que, gente? A base conjugada. Todo mundo entendeu? O que ele acabou de falar para vocês? Qual dessas duas formas atravessa melhor a membrana? Lê o texto. A não ionizada, não é? Porque ele fala que essa daqui é mais lipossolúvel. Ô, gente, vamos lembrar de uma coisa? A membrana que a gente está falando, que é a membrana celular, é uma membrana lipoproteica. Concorda comigo? Se ela é lipoproteica, ela tem lipídio, não tem? Ela é predominantemente polar ou predominantemente apolar? Apolar. Portanto, semelhante dissolve semelhante. Consegue se difundir na membrana coisas que não sejam tão polares. Então, ó, esse cara aqui não atravessa legal, porque ele é iônico. Gente, íon é muito polar, ele não atravessa bem. O medicamento vai atravessar melhor se ele estiver aqui, ó, nessa primeira forma que você está vendo. Vocês estão entendendo? Essa primeira forma aqui é a que atravessa melhor, né, as membranas. Todo mundo entendeu por que essa forma aqui é a que atravessa melhor as membranas? Sim ou não? Mas o fármaco no nosso corpo não vai estar só dessa forma, não. Vai estar das duas formas aqui. Vocês estão entendendo? Legal. Continua. O grau de ionização do eletrólito fraco depende do pKa e pode ser avaliado através da expressão. Que não precisa ler, que é a expressão de Henderson. Tudo bem? Só que de uma forma diferente. Tá, e aí? A papaverina, pKa 6,4. É um alcaloide derivado do ópio. Possui grande ação vasodilatadora, sendo utilizado em tratamento de distúrbios vasculares cerebrais e também em tratamentos contra a impotência masculina. Claro, né? Se ele é vasodilatador, né? Então ele tem essa ação aí. Considerando que uma pessoa faça uso de um medicamento injetável à base de papaverina e que o pH do suco gástrico seja 1,4. Então, deixa eu anotar uma coisa, né? Deixa eu anotar uma coisa aqui, ó. Vamos anotar aqui. Suco gástrico, não é? Suco gástrico lá no estômago, tá? Me diz uma coisa, quanto que é o pH? 1,4. O que mais? Do intestino. Intestino, vale quanto? 8,4. E do plasma sanguíneo. Do plasma do sangue, vamos por assim, do sangue. 7,4. 7,4. O que ele quer saber? Julgue os itens abaixo verdadeiros. Tá, gente, antes de tudo, olha pra mim. Essa questão não é uma questão de tampão. Ninguém tá falando de tampão. O que a gente vai usar de conceito aqui? Aquela ideia daquela régua de pH. Tudo bem? Vamos lá, ó. Gente, imagina uma faixa de pH pra gente poder entender a operação desse medicamento, não é? Diz uma coisa pra mim, gente, ó. Isso é uma faixa de pH. Quem é aquele valor importante que a gente coloca aqui mesmo? O pKa. Quando a gente pensa num fármaco qualquer, eu tô pensando em quem? Quem que é o parâmetro? O pKa. Quanto que vale mesmo o pKa desse cara? 6,4, não é? Então a gente está pensando em 6,4. Tudo bem? Presta atenção, que a gente já explicou isso daqui. Meus lindos, me contem uma coisa. Vamos lá. Se o pH for igual ao pKa, significa que tem o quê? As concentrações iguais. Aqui, a concentração de HA vai ser igual à concentração de quem, gente? De A-. É ou não é? Agora me responde. E se eu tiver um pH abaixo disso, vai ter predominância de quem? Da forma de ácido, não é? Ou seja, da forma de HA. Então tem predominância da forma de HA. Em outras palavras, tem predomínio da forma o quê, gente? Não ionizada. Todo mundo concorda, sim ou não? Agora, gente, se o pH estiver acima do pKa, ou seja, acima de 6,4, vai predominar qual forma?
de A-, não é? Então, predomina para nós agora o A-, que para nós é a forma o quê, gente? Ionizada. Todo mundo entendeu isso daqui? Então, agora eu quero te fazer uma pergunta. Gente, pensando na ação desse medicamento, eu desejo ter, olha para cá, pensando nas células, né? Eu desejo ter mais HA ou A-? O H, porque a gente falou que ela atravessa melhor a membrana, né? Então, o pH tem que estar como? Abaixo de quanto, gente? De 6,4, não é? Aqui é a faixa que esse medicamento vai operar melhor. Vocês estão entendendo? Então agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Suco gástrico, intestino e sangue. Em qual local esse medicamento vai ser melhor absorvido? No suco gástrico, por quê? Porque o pH está menor do que 6,4. Perfeito, né? Os outros são todos maiores, então vai ter predominância da forma ionizada nos demais, né? Então aqui, ó, é a melhor ação. Todo mundo concorda? A melhor ação. Agora vamos ver as alternativas? Primeira, essa laser. No intestino, a papaverina será encontrada mais sobre a forma molecular. Ô, gente, me diz uma coisa, olha pra cá. Ó, no intestino, quanto que é o pH? 8,4. 8,4 está aqui. Concorda comigo? Vai ter predomínio da forma molecular ou da forma ionizada? Ionizada, então tá falso. Coloca falso e escreva, né, ionizada. Fechou? Próxima. A difusão no sentido sangue, conteúdo estomacal, ocorre totalmente. Gente, ó, vamos lá. Esse medicamento é injetável, não é? Ele injetou na corrente sanguínea, mas ele vai se difundir no corpo inteiro. Concorda comigo? Onde que ele vai difundir melhor? No suco gástrico, lá no estômago, não é? E aqui o que ele acabou de falar, tá verdadeiro ou tá falso? Lê de novo, Salazar. A difusão no sentido sangue e conteúdo estomacal ocorre totalmente. Me diz uma coisa, a difusão no sentido sangue para o suco gástrico é uma coisa boa ou ruim para esse medicamento? Boa, não é? Só que ela vai acontecer totalmente? Não, não é só no estômago que acontece essa difusão. Ela vai acontecer preferencialmente. Ela vai acontecer predominantemente. Agora, falar totalmente está errado. Se eu falo totalmente, eu estou eliminando qualquer outra via metabólica. Vocês estão entendendo? Qualquer outra via estaria eliminada. Então, esse daqui está falso. Então, a palavrinha poderia ser trocada pelo quê? Predominantemente, preferencialmente, qualquer coisa do tipo. Olha que questão bem elaborada, né? Parabéns ao elaborador. Continua, vai lá. E no estômago a gente falou que o pH está abaixo do pKa. Portanto, predomina a forma não ionizada, a forma lipossolúvel. Então está falsa. Concorda? Ele falou o contrário para você, não é? Então tá. Última. A absorção da papaverina será principalmente no estômago. A absorção da papaverina será principalmente no estômago, sim ou não? Agora sim. Preferencialmente. Principalmente. Agora sim. Tudo bem? Ficou claro para vocês? Diga, Sarinha. Qual que é a C? Vamos lá, Sarinha, o que acontece? No estômago, quanto que é o pH? Não, 1,4. 1,4 está para trás de 6,4, não tá? Então, quando o pH está abaixo do pKa, tem predomínio da forma não ionizada e não predomínio da forma ionizada. Ele falou para você o contrário. A predominância da forma ionizada, Sarinha, é só quando o pH estiver acima de 6,4. Tudo bem? É isso aí. Show? Vamos só preencher as lacunas, gente, para a gente poder ir para o intervalo? Vamos lá? Bora, bora, bora. Ê, fominha velha, vamos lá. Página 164. 164. Mentira, 146, né? Pessoal, ó, vai lá. Depois vocês vão completar bonitinho, tá? Com os slides ali. Solução tampão. Trata-se de um sistema que não permite variações significativas de pH. Ótimo. Tampões ácidos. Ácido fraco mais sal do mesmo ácido. Tampões básicos, base fraca mais sal da mesma base. E aí você vai corrigir o exemplo no seu material, né? Porque o exemplo do tampão básico está o mesmo do ácido. Concorda? Mas não, é tampão amônia-amônio. Amônia-amônio. Do básico, gente. Esse autor é uma brincadeira. No 2, só corrige. Tampão amônia-amônio. No exemplo, onde está o exemplo. Vamos lá. Funcionamento dos tampões. Tampões ácidos. Primeiro equilíbrio, ionização do ácido, naturalmente deslocado para a esquerda, pois se trata de um ácido fraco, fornecendo o estoque de H2CO3. Segundo, dissociação do sal, totalmente deslocado para a direita, por se tratar de um sal solúvel em água. É esse processo que fornece o estoque de bicarbonato. Escreve HCO3-.
HCO3 com a carguinha negativa. Tudo bem? Próxima página. Caso seja acrescentado um ácido forte ao sistema, vai lá, aumenta a concentração de H+. O primeiro equilíbrio será deslocado para a esquerda, fazendo com que o excesso de íons H+ seja consumido por parte do estoque de íons HCO3-. HCO3-. Com isso, o pH praticamente se manterá inalterado. Segundo, caso seja adicionada uma base forte, diminui a concentração de H+. Diminui. Pode pôr uma setinha para baixo só. O primeiro equilíbrio será deslocado para a direita, repondo o H+ gasto pela base através do consumo de parte do estoque de H2CO3. Tudo bem? Tampões básicos. Primeiro equilíbrio, ionização da base, naturalmente deslocado para a esquerda, pois se trata de uma base fraca, fornecendo o estoque de NH3. Segundo equilíbrio, dissociação do sal totalmente deslocado para a direita, por se tratar de um sal solúvel em água. É esse equilíbrio que fornece o estoque de íons amônio, NH4+. NH4+. Tudo bem? Próxima página. Caso seja adicionado um ácido forte ao sistema, diminui a concentração de OH-. O primeiro equilíbrio será deslocado para a direita, repondo o OH- gasto pelo ácido através do consumo de parte do estoque de NH3. NH3. Segundo, caso seja adicionada uma base, aumenta a concentração de OH-. O primeiro equilíbrio será deslocado para a esquerda, fazendo com que o excesso de íons OH- seja consumido por parte do estoque de íons NH4+. Né? Gente, só um detalhezinho, eu falei pra vocês da complementação 1, né? Que é super legal. Agora, posso te falar uma outra coisa? Gente, esse daqui eu gostaria muito que vocês olhassem, que é a complementação 2. Sabe o que ele fala pra você? Quanto varia o pH de um tampão pela adição de ácidos ou bases? Tipo assim, ele vai comparar. Se eu acrescentasse uma certa quantidade na água, o pH mudaria de 7 até quanto? E se eu adicionar a mesma quantidade num tampão, o pH só vai variar quanto? Gente, é muito legal. Depois dá uma olhadinha, porque eu fiz isso daqui com bastante carinho pra vocês, tá? Pra vocês olharem mesmo. E aí você vai falar, cara, o tampão realmente é sensacional. Tudo bem? Ok? Gente, até daqui a pouquinho, tá? Pessoal de casa, até a parte 2.